Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série A Ciência de Ficar Rico. Hoje nós estamos no nosso 8º episódio. Pense do modo certo é o nome do episódio de hoje. Eu sou a Adriana de Medeiros e no episódio de hoje o autor nos leva a compreender melhor como que, através desse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, seguindo a instrução dele, pense do modo certo, nós alcançaremos a riqueza da forma que nós desejamos. Cientificamente comprovado, quem segue o passo a passo desse livro aqui, torna-se uma pessoa rica. Então, vamos lá. Logo no início do capítulo, o autor ele nos faz menção ao capítulo 6. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. E lá no capítulo 6, o autor nos conta a história de um homem que ele formou numa imagem mental a casa que ele desejava ter. E ele teve muita clareza, ele começou com um pequeno passo e depois ele foi criando muita clareza do que ele gostaria de ter naquela casa, até que ele se tornou o dono daquela casa. Então, o autor diz assim: você deve formar uma imagem clara e precisa daquilo que você deseja. Você tem que ter clareza de onde você quer e do que você deseja ter ao longo da sua jornada. Que prazo você quer ter, o que você quer realizar. Não pode transmitir uma ideia a não ser a que tenha em mente, ou seja, você mantém foco na ideia que você quer e você não tira o foco daquilo que você quer para a sua vida por nada. É clareza e objetividade daquilo que você quer e nada tira você do foco. É preciso ter ideia antes de transmiti-la e muitas pessoas não conseguem imprimir suas ideias na substância pensante por se tratarem de conceitos nebulosos e vagos das coisas que querem fazer, ter ou ser. Ou seja, a pessoa que está sempre mudando de opinião, não tem clareza do que ela quer, ela nunca consegue realizar nada. Ou seja, ela não consegue imprimir na substância pensante, na matriz divina, aquilo que ela deseja. É sempre uma confusão. É sempre algo aleatório, é sempre a pessoa que está mudando de ideias. E quem está sempre mudando de ideias, está sempre mudando seus planos, seus desejos, está sempre perdendo o foco, ou seja, ela nunca consegue ter clareza do que ela deseja. Ela não é a pessoa que não sabe o que realmente ela quer. O autor também fala que não basta o desejo generalizado de ser rico. Todos têm esse desejo, mas nem todos conseguem seguir o passo a passo para chegar a ter riqueza. O desejo, ele é de todos, mas manter o foco naquilo que se quer e naquilo que precisa se fazer para se tornar rico, as pessoas se perdem no meio do caminho. Então, precisa ter clareza daquilo que se quer. Pense do modo certo. E aí você vai ter clareza daquilo que você quer. Não basta querer viajar, ver coisas, viver mais, etc. São coisas muito sem nexo. Eu quero viajar mais, eu quero ver mais coisas, eu quero ter mais coisas. Tudo e todos desejam isso também. Quando o autor escreveu esse livro, ainda se mandava telegrama, né?
ele fala que as palavras, as letras, havia sempre uma ordem alfabética para que a pessoa possa interpretar o que ela está lendo. Se as letras chegam todas aleatórias, a pessoa que recebe o telegrama, que recebe a sua mensagem, que recebe o seu e-mail, ela não vai conseguir ler. Ela vai ficar toda confusa, ela não vai entender nada. E assim é o seu desejo quando ele não é claro. Mais uma vez, o autor diz assim: você deve saber o que quer e ser claro e preciso. Ninguém fica rico ou ativa o poder criativo enviando desejos vagos ou indefinidos. Estude seus desejos como o homem da história estudou sua casa. Veja exatamente o que quer e crie uma imagem mental clara, de modo que ele deve ser quando se tornarem reais. Essa imagem mental clara deve estar sempre em sua mente. Como o porto para o qual se dirige o navio está sempre na mente do marinheiro. Seu rosto deve estar voltado para ela o tempo todo. Você não deve perder de vista essa imagem, como o piloto não perde a sua vista da bússola. Então, ter clareza daquilo que você quer para você se tornar uma pessoa rica vai fazer com que você acesse a mente criativa, acesse total criatividade para você enriquecer. Você não vai perder o seu foco se você se mantiver sempre atento ao que você quer. É como o marinheiro, é como o piloto, é como você estar sempre olhando para o seu objetivo. É lá que eu quero chegar. É a riqueza que eu quero conquistar. Não importa o que quer que aconteça. O marinheiro, ele encontra obstáculos? Sim. O piloto, ele encontra obstáculo e às vezes tem que desviar a rota? Também. Mas ele não perde o foco de onde ele vai chegar. E é isso que nós precisamos ter como clareza daquilo que nós queremos para nos tornarmos a pessoa rica e que pensa do modo certo. Não há necessidade de realizar exercícios de concentração, não há necessidade de fazer coisas mirabolantes. O autor, ele fala muito sobre saber fazer as coisas de um modo certo nesse capítulo. Ele diz que não há necessidade de fazer concentração, nem reservar momentos especiais, nem oração, nem tampouco afirmações, nem tampouco silêncio, nem tampouco passes de mágica. Não precisa de nada disso. Essas coisas são boas, elas contribuem, mas você só precisa saber o que quer. E querer realmente o bastante para que essa imagem não saia da sua mente. É só isso que precisa. Querer o suficiente para que a imagem de onde você quer chegar, com total clareza, seja a imagem que você acorda e vai dormir com essa imagem na sua mente. Passe todo o tempo de lazer de que dispõe contemplando a sua imagem. Ninguém precisa de exercícios especiais para se concentrar em algo que realmente deseja. É simplesmente você fechar os seus olhos e aquilo está diante de você. Você não precisa se exercitar, se esforçar, contar histórias, sei lá quantas coisas você precisa fazer. É simples. É difícil não nos concentrarmos naquilo que nós realmente desejamos de verdade. Aquilo que nós mais desejamos verdadeiramente está sempre presente na nossa mente, na nossa palavra, nas nossas ações,
é congruente com aquilo que nós queremos nos tornar através da nossa fala, do nosso pensamento, das imagens, está sempre remetendo aonde é o nosso foco. Olha que interessante. Os métodos descritos aqui valem para aqueles cujo desejo de riqueza é bastante forte para superar a preguiça mental e o amor ao conforto e para fazer com que comecem a trabalhar. Quanto mais clara e definida for a imagem e quanto mais você pensar nela, vendo-a em todos os seus maravilhosos detalhes, mais forte será o seu desejo. Ou seja, preguiçosos não ficam ricos. Aqueles que têm preguiça, aqueles que param no meio do caminho, abandonam a riqueza, nunca vão desfrutar da vida plena e abundante. Por quê? Porque eles não têm clareza de onde eles querem chegar. Quanto mais clara e definida for a imagem e quanto mais você pensar nela, vendo-a com todos os maravilhosos detalhes, mais forte é o seu desejo. Quanto mais você se visualizar e quanto mais você sentir que você já está de posse de toda a riqueza que você sempre desejou para a sua vida e você tiver essa imagem com clareza, aonde faz o seu coração bater diariamente por tanta riqueza, é aí que você vai chegar lá. Entretanto, é necessário algo mais do que ver a imagem com clareza. Se você se limitar a isso, estará sendo apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Então, não torne-se um sonhador, aquela pessoa que está sempre sonhando. Um dia isso vai se realizar. Não, coloque toda a sua energia a favor da sua riqueza. Você dará um salto grandioso quando você tiver clareza e você mantiver o foco. Tudo vai contribuir para que aquilo que você mais deseja chegue até você. Viva mentalmente na sua casa nova até ela tomar forma física à sua volta. Ou seja, feche seus olhos. Se imagine na sua casa nova até que ela tome forma física. Passeie nos cômodos, viva, sinta como se aquilo já fosse real. O seu cérebro não sabe o que é real do que é imaginado. Portanto, você pode ir para esse local quando você quiser. Antes de dormir, vá para sua casa nova. O autor fala assim: viva mentalmente em sua casa nova até ela tomar forma física. Não tenha preguiça. Isso que ele falou aqui é bastante forte para superar a preguiça mental. Não tenha preguiça de mentalizar todos os dias o seu sonho. Não importa, lá desde o início nós aprendemos que não importa qual seja a sua situação atual, a ciência de ficar rico vai te levar a conquistar toda a riqueza que você deseja. Então, se você quer uma casa nova, assim como o autor cita aqui nesse exemplo, viva nessa casa nova. Não tenha preguiça de viver nessa casa nova através dos seus pensamentos criativos até que essa casa nova torne-se real para você. No reino da mente, comece a desfrutar de imediato de todas as coisas que você deseja. Seja o que for que peçam em suas orações, acreditem que serão atendidos e terão tudo. Disse quem? Jesus. Então, Jesus afirmou para nós que seja o que for que peçam em suas orações,
acreditem que vocês serão atendidos e terão tudo. Veja os objetos que deseja como se estivessem realmente ao seu lado o tempo todo. Veja a si mesmo como proprietário e usuário deles. Ou seja, o autor ele fala para nós, ele cita aqui o exemplo da casa. Mas se o seu sonho é um carro, viva dentro desse carro o tempo todo. Se o seu sonho é a viagem para Disney, viva nessa viagem na sua tela mental o tempo todo. Imagine como você vai usar quando forem suas posses reais e tangíveis. Pense demoradamente na imagem mental até ela se tornar clara e definida. Ou seja, de novo, não tenha preguiça de ficar no plano mental o tempo necessário para você criar riquezas de detalhes e se sentir dentro do seu sonho, dentro desse plano de riqueza, o qual você quer conquistar. Tome posse de tudo mentalmente, com a crença firme de que já lhe pertence. Tudo que você está vivenciando aí na sua mente já é seu, já lhe pertence. Tome posse. Mantenha o pensamento nessa imagem de proprietário e nem por um momento sequer deixe de acreditar que isso já é real. Podem falar para você o que quiserem falar. Não perca o seu foco. As pessoas falam aleatoriamente. Quanto mais as pessoas falarem, mais você está indo em direção ao seu objetivo. Pense nisso. Lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre gratidão. Seja tão agradecido pela imagem o tempo todo, quanto espera ser quando ela se tornar realidade. O homem capaz de agradecer a Deus sinceramente pelo que ele tem apenas na imaginação, tem uma fé verdadeira. Ele ficará rico, determinará a criação de tudo o que deseja. Se você for capaz de agradecer só por aquilo que você consegue mentalizar, você já será grato por tudo aquilo que você deseja. Não precisa rezar constantemente. Não precisa falar disso com Deus todos os dias. Nem fazer vãs repetições. A sua tarefa consiste apenas em formular inteligentemente o seu desejo por coisas que ampliem a vida e em organizar esses desejos de um modo coerente. Depois imprimir esse desejo total na substância informe, que tem o poder e a vontade de lhe dar o que você deseja. Você não faz essa impressão repetindo fileiras de palavras, mas mantendo a visão com o propósito inabalável de realizá-la com a fé sólida e constante de que vai conseguir. Você não precisa fazer promessas mirabolantes, você não precisa ficar tantos minutos em silêncio. Você não precisa deitar-se de tal forma, sentar-se de tal forma, colocar os pés no chão, fazer quantas coisas, quantas invenções lhe disseram. Não, você só precisa fazer o básico bem feito. E fazer o básico bem feito é não perder o foco e ter clareza daquilo que você quer. Nós nunca conseguiremos impressionar a Deus com palavras, com vãs repetições, a ponto de que Ele realmente diga:
Você vai conseguir o que você deseja através das suas repetições, da sua oração ou da sua palavra. Não. Para ficar rico, você não precisa de uma doce hora de oração. Você precisa rezar constantemente. Ou seja, você precisa agradecer constantemente e acreditar fielmente de que isso já é seu. Quando você acreditar que isso já é seu, já é seu. Acreditem que vocês estão sendo atendidos, entre aspas, aqui no livro, na página 55. Uma vez formada a imagem clara e definida em sua mente, tudo se resume em receber. Quando você a tiver formado, convém fazer uma declaração oral, dirigida ao Supremo, sob a forma de uma oração reverente. A partir desse momento, você deverá receber mentalmente tudo o que você pediu. Então, quando você tiver clareza do que você quer, a partir do momento que você vivenciar isso tudo no seu pensamento e você já agradecer como se isso já fosse real, tenha certeza de que isso já é seu. Viva na nova casa, use as roupas mais finas, dirija o seu automóvel, faça a viagem que deseja, planeje com confiança outras viagens, pense nas coisas que pediu e fale delas em termos de propriedade real e atual. Imagine o ambiente e a condição financeira desejadas e viva o tempo todo nesse ambiente e nessa condição. De novo, não perca o foco por nada. Pense do modo certo a todo tempo. Lembre-se de que a fé e o propósito a serviço da imaginação fazem toda a diferença entre o cientista e o sonhador. Com esse fato em mente, agora você vai partir para o aprendizado no nosso próximo capítulo, onde nós vamos falar sobre como usar a vontade. Este foi mais um episódio do livro A Ciência de Ficar Rico, que nós estamos estudando aqui capítulo por capítulo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Deixe também o seu comentário e não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possível todo esse rico conhecimento aqui desse livro A Ciência de Ficar Rico. Gratidão, beijos no seu coração e eu encontro você no nosso próximo episódio. Até lá!